Boa noite. Está em construção um corredor que vai ligar o Centro-Sul aos portos chilenos. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o comentarista portuário Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui ao Caderno Regional. Esse corredor que vai ligar aí os portos chilenos, no Oceano Pacífico, qual é a perspectiva para essa iniciativa? O que vai trazer de vantagens? Quais são as desvantagens? Irineu, inicialmente, boa noite. É sempre um prazer estar aqui no Caderno Regional para que a gente possa abordar assuntos importantes em relação aos portos mundiais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Essa notícia que você traz, Irineu, me preocupa bastante, principalmente em relação a tudo que a gente vem debatendo aqui no Caderno Regional. A gente percebeu mais recentemente aí inúmeros números que foram divulgados pela própria Codesp em relação aos recordes, principalmente do Porto de Santos. Esses recordes estão relacionados diretamente à questão dos commodities. Já falamos isso aqui em outras oportunidades. E este fato que você vem trazendo hoje em relação a esse corredor de exportação também tem uma correlação direta em relação a esta questão dos commodities. Ou seja, em virtude do alto custo que se existe hoje em relação a todo o modal rodoviário que vem do Mato Grosso para o Porto de Santos, e aí nós estamos falando em algo em torno aí de uma economia de 8.000 quilômetros nesta relação, em relação também ao corredor de exportação, faz com que o Porto de Santos não seja tão competitivo, Irineu. E aí a gente começa a ter uma grande preocupação neste sentido. Evidentemente que a construção de um corredor de exportação como este não é algo que você faz da noite para o dia. Você tem aí inúmeros investimentos, mas de alguma maneira a gente já percebe que o nosso próprio cliente interno, porque nós estamos falando aqui, na verdade, dos clientes que estão ali na região de Mato Grosso, do estado do Mato Grosso, para com relação ao Porto de Santos. Já tem uma movimentação para que haja algum tipo de alternativa. O que mais me preocupa também, Irineu, nesta correlação é o fato de a criação desse corredor de exportação facilita a ligação com todo o oeste do continente americano e também faz com que a logística para chegar no continente asiático seja muito mais atrativa na relação de custo, uma vez que não se utiliza mais o Canal do Panamá. Esse é a chamada Rota de Integração Latino-Americana, não é? Sem dúvida. Você tem aí... Esse é um desejo, Max, assim, que nem, por exemplo, de chegar do lado de lá, da América, que é o Pacífico, quer dizer, ter uma rota para chegar no Pacífico, Transpacífico, outras ligações. Essa também seria o quê? Uma ligação rodoviária para tentar chegar lá até o Chile, por exemplo? Sim, é uma ligação rodoviária, ela vai afetar alguns países, a gente está falando do Brasil, está falando do Chile também e do Paraguai, a gente tem aí a política internacional correlacionada a isso, talvez por uma movimentação do Mercosul, você tem muita política envolvida nisso, mas o que mais me assombra, o que mais me assusta é a iniciativa, Irineu. Isso já demonstra que, de alguma maneira, o mercado, de um modo geral, vem buscando alternativas que não é o Porto de Santos. Qual o benefício? Para quem? Na verdade, o benefício está relacionado direto ao cliente externo, o cliente internacional. Ele tem aí uma redução significativa no custo, o que mostra a relação de competitividade. Ou seja, estamos deixando de ser competitivos. Aquilo que a gente sempre menciona do custo Brasil está também, de alguma maneira, relacionada com esta relação deste investimento que, volto a dizer, Irineu, é uma iniciativa. Ou seja, as pessoas estão, de alguma maneira, demonstrando a proposta de se fazer algo diferente em relação ao Porto de Santos. Volto a dizer, ainda está em tempo de rever as políticas que nós temos para que nós possamos voltar a ser tão competitivo. Uma vez, Irineu, que toda a relação desta movimentação de recordes no Porto de Santos está relacionado com o commodities diretamente. Isso facilita mais a exportação dos países asiáticos do que para a gente, Márcio? Não tenha dúvida, você vai ter aí Não é uma via de mão dupla que vai facilitar os dois lados? Não necessariamente, porque o foco está relacionado à questão da exportação, não à questão da importação. Né? A gente sempre diz isso, que o grande valor agregado, e aí quando a gente fala na macroeconomia, ela está relacionada à questão da importação. A importação, ela mobiliza muito mais a macroeconomia do que necessariamente a exportação. Mas a exportação por si só é o que dá o equilíbrio na nossa balança comercial e também, de alguma maneira, potencializa a movimentação dentro dos portos. Não muito distante, nos últimos 2 anos, em virtude de toda essa crise que a gente vem vivenciando, Irineu, o que movimentou e muito os números de
nos portos brasileiros foi a questão da exportação e não necessariamente a questão da importação. Agora, a implementação desse corredor demanda um grande investimento, não é? Sim, você tem aí investimentos não só na questão de infraestrutura. Quem seria esse investimento? É dividido? Cada um põe um pouquinho? Como é que vai eu posso crer, Irineu, a gente percebe que dentro deste movimento eles estão falando aí algo em torno de 5 anos. Já existe um comprometimento do governo paraguaio para que faça os investimentos em infraestrutura para a questão rodoviária. Existe também o comprometimento de outros países e tem inúmeros embaixadores se movimentando para isso, mas eu acho que muito dificilmente a gente consiga implementar um corredor como esse sem menos do que 10 anos. É a minha perspectiva. O que acende aí um canal amarelo para nós, aqui no Porto e na nossa região. Ou seja, se nós não viermos de alguma maneira buscar uma alternativa para ser mais competitivos, Irineu, o cliente, não só externo, mas principalmente o nosso cliente interno, já vem demonstrando isso, vai buscar outras alternativas. Os portos do Sudeste interessaria participar também desse corredor? Não necessariamente, porque aí você tem uma aí... inversão de direção, né? Você está vindo para cá e voltar para lá, né? Você está na contramão, né, Irineu? E aí você está perdendo aí não só o Porto de Santos, mas Paranaguá também, porque Paranaguá hoje tem uma participação nesta relação de exportação do commodities. E aí você tem a fragilidade deste processo com esses dois portos mencionados inicialmente. Hoje, a questão logística é um grande impacto, a gente sempre fala isso. O modal rodoviário, ele não pode se estender a mais de 600 quilômetros. Então, ele é feito para que você faça o que chama-se, vamos dizer, no linguajar do mercado, aquela questão do tiro rápido, né? 600 quilômetros para que você possa... Até por causa do custo, né, Marcos? Você vai levar muitíssimo custo, né, nesse caso. Não tenha dúvida, Irineu, e me parece que você também anda estudando muito essa questão portuária com bastante conhecimento. E aí, quando você ultrapassa essa questão dos 600 quilômetros, você tem que utilizar do modal ferroviário, natural, que é uma outra deficiência do nosso país. Como o investimento nesta malha ferroviária ainda não saiu do papel e a gente não vem se movimentando para isso, o mercado vem buscando outras alternativas, obviamente. Maxwell, obrigado, viu, mais uma vez, e boa noite para você. Sempre um prazer, Irineu, estar aqui e até semana que vem. Até.